Meio-dia, 1 minuto. Voltamos bem rapidinho, não foi hoje, para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui, o homem da notinha de 100. Bem novinha a notinha de 100, né? Aqui não foi encenação, não, viu? Foi fato, foi vida real. Sim, vida real. Deu para perceber, fechou a conta ali. Riscou na hora lá, estava devendo, né? Pois Acontece, isso é legal. Eu, todas as vezes que visito lá o Ricardo, eu volto no tempo, né? Eu me sinto criança de novo, porque era assim. É interessante. Os pais nossos diziam, a mãe, vai ali na bodega, buscar o pão. Lá né? no Cariri, então, Todo mundo. Funcionava tudo desse jeito. E a cadernetezinha você levava para casa, no caso nosso lá, e aí toda vez lá o dono da bodega anotava, você trazia para casa, toda vez que ia comprar, levava. Você veja o tamanho da confiança, A né? confiança que tinha. E o bodegueiro a quem a gente comprava quando era pequeno, era somente o pai do pastor Eudefaber, seu Manuel. Era vizinho nosso e dono da bodega lá, da rua Santo Antônio. Bons tempos, né? Bons tempos. Mas você viu que o Ricardo falou que aqui e ali leva um cheixo, né? Alguém se muda, alguém não Infelizmente, tem isso. Pois é, o presidente Lula da Silva fechou o dia de ontem com uma reunião com lideranças políticas de 14 partidos. O que é que Lula quis fazer com isso? O presidente quis sentir o clima, primeiro dessa história das emendas, como é que vão resolver, porque aí tem que ser governo e parlamento. E Lula quis também sentir como é que anda a história da sucessão de Arthur Lira. Claro que o governo tem todo interesse. Arthur Lira tem sido, apesar de ser um aliado, uma pedra no caminho do governo. Aqui e ali dá uma atrapalhadazinha e Lula tem sentido isso. E Lira já se chateou porque Lula não o convidou. Não foi, né? Então veja o clima como é que está. Mas lá para as tantas, Lula disse, olha, vamos resolver essa história, a gente precisa sentir o clima. Um pouco mais cedo, o presidente da República tinha falado sobre o preço do gás de cozinha. E para a gente aqui gira em torno de R$100, mas nas palavras do chefe do Executivo, há lugares no Brasil vendendo a R$130 e até a R$140. E quem é que pode resolver essa situação? Eu não tenho capacidade para isso, nem vocês aí que são iguaizinhos a mim, consumidores. É o governo que tem condição. O governo vai amenizar a vida de algumas pessoas doando botijão de gás mensalmente com a história do Bolsa Gás. E o presidente falou sobre isso, vamos ver aqui. É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$36 e é vendido em alguns estados a 140, a 120, a 130. Por que isso? Porque o governo cobra imposto demais. Tem uma cadeia de cobrança de impostos. Sai 36, chega em alguns lugares por 140. É uma diferença muito grande. Quem tem que resolver isso é o governo, né? Isso é igual a gasolina, que sai lá da Petrobras também com preço muito diferente do que chega para Exatamente. na bomba, né? E Lula até falou que do jeito que vai, com as pessoas sem poder comprar o gás, vão desmatando aqui o quintalzinho, depois um pouquinho de terra ali, vai chegar ao ponto que vão desmatar a Amazônia para queimar, para cozinhar. Agora, doutor Gildo Lima do Nascimento me perguntou, de que adianta dar o gás se você não tem o que cozinhar? É uma outra história também, né? Para se pensar. Pois bem, e a CCJ da Câmara dos Deputados, através da sua presidente, a deputada Carol de Tone, disse que hoje à tarde vota a história daquelas PECs que tenta dar um freio de arrumação no Supremo Tribunal Federal. Se vai ou não... Mas está aqui, CCJ da Câmara inicia análise de PECs contra o Supremo hoje. Os dois textos aí querem o quê? Reduzir a história das decisões monocráticas e tem um outro que é muito mais complicado, que é aquele que daria poderes ao Congresso para desmanchar decisões do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos uma delas deve prosperar, a primeira, a segunda a gente tem certeza de que não anda. Enquanto isso, o Senado pode votar agora à tarde aquelas mudanças no decreto de Lula que diz respeito a armas de fogo. Sim. Lula assinou no ano passado. O Senado se debruça sobre o assunto e pode derrubar parte do decreto de Lula sobre armas hoje. A proposta já teve o pedido de urgência aprovado. O texto retoma permissão para clubes de tiro funcionar perto de escolas. Dizem que passa, né? Dizem que passa. E a situação de Pamela Borio? Lembra da loira Pamela Borio, que foi primeira-dama aqui do estado da Paraíba? Foi esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, foi esposa do então governador Ricardo Coutinho, era a primeira-dama. Depois eles se separaram, cada um seguiu sua vida. Ricardo está casado de novo, Pamela a gente não sabe, só que ela participou daqueles atos do 8 de janeiro do ano passado, lá em Brasília. E o ministro relator do processo que trata da questão de Pamela já havia votado pelo indiciamento, pela condenação. Mas 2 ministros votaram, está aqui,
também é destaque hoje. Supremo, mais 2 ministros votam pela condenação da ex-primeira-dama Pamela Bório. Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes. Isso aqui é numa turma que tem 5 membros, então já tem 3 votos pela condenação, significa que já foi formada a maioria. Já tem a maioria. A gente não bate o martelo porque faltam 2 ministros e um desses aí que já votaram pode mudar o voto. Pode, Então ainda não há uma definição. Enquanto isso, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal analisa o pedido de tropas federais em eleições municipais aqui de cidades paraibanas. O TRE já aprovou, mas é claro que o pedido vai para o TSE. E esses pedidos são para análise da ministra Carmen Lúcia, que, como nessa época de eleição, há uma celeridade, um rápido tramitar desses processos todos, a decisão deve sair nas próximas horas. Bahia, Cabedelo e Queimadas. Né? Fagundes vai por tabela porque está na mesma comarca, é mais ou menos isso aí. O deputado Valber Virgolino se disse ameaçado de morte. Ele é candidato a prefeito de Cabedelo e todo mundo sabe, as tropas federais já foram pedidas para lá, tem facções criminosas, uma série de problemas, os políticos podem entrar em alguns lugares, em outros não. Teriam que pedir permissão a chefe de facção, que coisa horrorosa. E Valber disse que ele e os familiares estão ameaçados de morte, pediu escolta armada para todo mundo. Olha aí, após ameaças, a Assembleia pede escolta armada para o deputado estadual Valber Virgolino e também para a sua família. Complicado, né? Muito complicado. Logo o deputado, que é conhecido como Lampião, né, porque é delegado de polícia e tal, mas os caras não alisam, não. E o presidente Lula estará próxima sexta-feira aqui no estado da Paraíba. Não vem a Campina Grande, ele deve pousar em João Pessoa, imagino eu, e depois segue de helicóptero para a região onde vai inaugurar um trecho do canal Acauã-Araçagi. A prefeita já foi comunicada, a prefeita da cidade que Lula vai visitar, e Riachão do Poço, né? Fica ali pertinho. Então, sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, solenidade com a presença do presidente Lula, inaugurando aí o trecho 2 do canal Acauã-Araçagi. Vamos à nossa boca maldita de hoje? Vamos embora, vamos sim. Essa boca maldita me faz lembrar do saudoso Zé Gotinha. Lembra, Zé Antônio da Costa? Lembro, sim. Em determinadas situações, Zé Gotinha perguntava, vale morrer? Então, foi isso que fizeram ontem com o governador de São Paulo. O pessoal conversava com o Tarcísio de Freitas, uma roda de bate-papo, a turma da Jovem Pan. Aí lá para as tantas, saltou um colega jornalista e disse, governador, se forem para o segundo turno em São Paulo, Guilherme Boulos e Pablo Marçal, em quem o senhor vota? Pense numa saia justa, a nossa boca maldita de hoje. Entre os dois, o senhor votaria em quem? Boulos e Marçal? Ah, não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba, pelo amor. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto? É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Saia justa, né? Para a gente fechar a agenda do presidente Lula para hoje, tem uma parte final que eu vou destacar aqui com a Anchieta, presta atenção. Lula visitou o centro de operações da Telebrás, lá em Brasília, no Lago Sul. Depois recebeu o Laércio Portela, que é o interino da comunicação. Agora, conversa com Margarete Menezes, ministra da Cultura, tratando sobre equipamentos culturais, programa Territórios da Cultura. 3 da tarde tem um papo com Rui Costa, da Casa Civil, e Silvinho Costa, que é o ministro dos Portos e Aeroportos. E 4 da tarde vai receber Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Caixa Econômica, o paraibano, Carlos Vieira. Sabe qual vai ser o papo aí? Não. Dinheiro para o Flamengo construir o seu estádio lá no Rio de Janeiro. Aí não. Corinthians construiu dele lá, Lula teve na jogada. Aí tem a história lá da área do gasômetro, que é a área reivindicada pelo Flamengo. O presidente da Caixa vai para lá, vamos fazer uma composição para o Flamengo ter o seu estádio no Rio de Janeiro. Não é uma maravilha? Maravilha. E a gente pagando. E a gente pagando. É isso, Anchieta. Paulo. Até amanhã. Até amanhã, Paulo. Eita.